É feliz quem tem a oportunidade de estar na casa de Deus. Todas as vezes que nós estamos na casa de Deus, nós precisamos agradecer ao Pai, ao nosso Pai, né? Nosso Criador, porque Ele tem sempre nos dado a oportunidade de participar das reuniões, dos cultos em ações de graça, de louvor, adoração ao nosso Deus. Eu não sei quantas pessoas tem aqui nessa noite, mas tem o quê? Aqui deve ter aqui umas 10, 15, 20, deve ter umas 50 pessoas aqui, tem mais ou menos isso aí? Por aí mais ou menos, né? Deve ter umas 50 pessoas. Então significa que eu não estou sozinho aqui. Estou sozinho? Não, né? Tem algum adorador aqui. Então você vai escolher alguém aí agora, vai olhar para alguém que está do teu lado aí, escolhe alguém, você vai olhar bem sério para essa pessoa, olha aí agora. Só quem está com a presença de Deus, então olha para alguém bem sério aí. Já percebeu como é que você não consegue ficar sério? Você já está sorrindo, né? Quando você começou a sorrir, você está passando, transmitindo para essa pessoa também o poder de Deus que está na sua vida, amém? A palavra de hoje, nós vamos ler aqui, ela está fatiada, meus irmãos. O bolo aqui tem uma série de fatias aqui. Primeiro vai ser capítulo 50 de Gênesis. A partir do versículo 22, ele vai do versículo 22 até o versículo 26. O segundo texto é no capítulo 13 de Êxodo, do versículo 17 ao versículo 20. A terceira passagem vai ser no livro de Josué, capítulo 24, do verso 32, e a última passagem é no capítulo 12 de Gênesis. Se você tiver uma caneta aí, você anota aí, porque eu posso esquecer. Se eu esquecer, você vai me lembrar, você que está aqui presente aqui nessa noite, amém? Então está aí, Gênesis 50, do verso 22 até o verso 26, está escrito assim, ó: José permaneceu no Egito com toda a numerosa família de Israel, viveu 110 anos. Vou ler aqui, porque aqui está mais igual dos irmãos aí, verso de número 22, não é isso? José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Próximo versículo. E viu José os filhos de Efraim, os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os seus joelhos. Próximo versículo. E disse José a seus irmãos, preste atenção, eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vós fareis subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e Jacó, e fez José jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Verso 26. Morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Qual é o segundo texto aí que nós vamos ler? Êxodo 13, isso aí mesmo. Vamos ler do versículo 17 até o versículo 20. Está escrito assim, ó, verso 17. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse:
para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo o quê? O quê? Porquanto havia solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Qual é o próximo texto agora? Josué capítulo 32, o verso de número 24, não é isso? Josué capítulo de número 24, verso de número 32, não é isso? Vamos lá, verso 32 diz assim: também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. O último versículo, a última participação é no capítulo 12, não é isso? De Gênesis? Então vamos ler. Capítulo 12 de Gênesis. Verso 1 diz assim, ó: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e a casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 4, verso 3, né? E abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Próximo versículo: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Próximo versículo: e tomou Abraão a Sarai sua mulher, e a Ló, e a seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as armas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegarem à terra de Canaã. Próximo versículo: e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém. Até o lugar de quem? Até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Próximo versículo: e apareceu o Senhor a Abraão em sonhos e disse: a tua descendência darei essa terra. E o que ele fez? Ele fez o quê? Amém. Pode tomar os seus assentos aí nessa noite. Isso aqui foi um spoiler, não é isso? Não é o nome que fala? Spoiler que fala, né? Quando você já... Mas spoiler, o que é o spoiler? Spoiler, ele é o quê? Vai passar uma coisa antes de acontecer, você já vai... Então isso aqui já foi derrubado, não é spoiler. Não é. Por quê? Para ser spoiler teria que ser lançado agora. Mas não é isso? Antes que o haja houvesse, já não existia o verbo. O verbo ele não fez carne e não habitou entre nós, foi isso? E ele não estava lá no princípio com Deus? Então não é spoiler, já foi derrubado isso aqui. Mas preste atenção, esse texto aqui, eu fiz questão de ler todas essas passagens aqui, para a gente entender um pouco dessa palavra aí, que ela é poderosa para nossas vidas. Essa é a 4ª vez que eu leio esse texto. Uma dessas 3 vezes anteriores foi ali no Monte Sinai, e aqui é a 4ª vez que eu leio esse texto. É um texto que não é muito comum de se ler, porque, convenhamos, né, irmãos? Um culto de domingo, você falar sobre ossos. Os ossos, eles são o quê? A fase final do ser humano, não é isso?
enquanto matéria. Porque após os ossos, não é isso? A eternidade ela chega também. Mas vamos lá, esse texto ele fala acerca de José. José, como nós todos conhecemos, ele é tido como muitos como um sonhador. O sonho de José, e conforme ele diz, ele fala os seus sonhos, para quem ele fala, não é muito bem recebido. Então perceba que a forma de sonhar de cada um, ela pode ser diferente. Mas talvez falar o sonho fosse uma coisa particular que você, conhecendo e sabendo quem são as pessoas ao seu redor, você pode saber como vai contar um sonho, se deve contar ou se não deve contar. A verdade é que aqui dentro eu não conheço ninguém, conheço os meus que moram lá em casa. Mas para eu conhecer qualquer um dos irmãos aqui, eu precisaria conviver o dia a dia, para saber quais são as dificuldades de cada um, para saber quais são os problemas que cada um enfrenta, para saber quais são as situações que cada um se depara no seu dia a dia. E convenhamos, eu não vou ter esse tempo, assim como eu acredito que os irmãos não terão esse tempo para conviver comigo. José, conhecendo os seus irmãos, certamente ele já poderia ter uma ideia do que iria acontecer. Mas acredito que ele não tenha feito isso por mal, ele contou os seus sonhos. E por causa desses sonhos aí de José, por causa do bem, por causa de como ele era tratado por seu pai, ele foi vendido pelos seus irmãos para comerciantes que o levaram até o Egito. Perceba que quando ele entra no Egito, eu acredito que essa não é uma boa forma de entrar em lugar nenhum. Acredito que você deve pensar também dessa forma. Você sendo vendido, você sendo levado como escravo. Imagina o Egito, um lugar poderoso como era o Egito, e você chegar lá no Egito como escravo. Isso não é uma forma boa de chegar ao Egito. Porém, José, ele teve que passar por essa situação. Isso tudo fazia parte do plano do Senhor, para conservar a existência da nação escolhida por ele. Então, José entra no Egito, mas não da forma que talvez ele imaginasse que pudesse entrar, ou que alguém queira entrar, sendo vendido, sendo tratado como escravo. Imagina que lá no Egito, alguém deve ter olhado assim, mais um escravo que chegou, mas não sabia que José estava indo para lá para um propósito. E acredito que talvez nem ele mesmo tenha entendido naquele momento que o propósito era esse. Então, quando José ele entra no Egito, ele vai ser comprado por Potifar. E você já conhece melhor do que eu toda a história, tudo que José passou. E José, ele entrou na prisão, ele foi aprisionado, por quê? Por causa de uma história contada acerca dele, de uma acusação. Perceba que a acusação aqui, ela não tem fundamento, mas faz parte do plano da história para ele chegar onde ele tinha que chegar. Então perceba que José, ele foi acusado injustamente. Você já percebeu que quanta gente é acusada injustamente? Alguém aponta o dedo e diz, lá, tá vendo? Tá vendo isso, é aquilo, mas nem sabe quem é na verdade. E quem estava julgando e quem estava condenando José não sabia quem era José. José, sem dever nada, sem fazer nada de errado, ele foi parar onde? Na prisão. Mas aprove ao Senhor que José fosse nessa oportunidade de interpretar o sonho de Faraó, retirado e ser honrado dentro do Egito. Ele foi posto ao cargo de governador do Egito. Então perceba bem que a história de José agora ela já mudou. Para quem outrora era acusado, era escravo, acusado, preso
Agora ele é governador do Egito. Ele só está abaixo, ele está abaixo de Faraó. Então acima dele só tem Faraó no Egito. Então José tem um poder sobre todas as coisas agora. Quando os irmãos de José chegaram e entraram no Egito, eles não sabiam que iriam se deparar com José sendo o governador do Egito. Eles não sabiam. O texto diz que quando José se torna conhecido dos seus irmãos, eles ficaram atemorizados. E quando Jacó morre, o que acontece? Os irmãos de José, eles se reuniram entre eles e disseram assim: vamos lá conversar com José. Sabe por quê? Porque agora nosso pai morreu. Quem mantinha todos nós vivos aqui era o nosso pai. Agora ele morreu. E agora, certamente, José vai cobrar de nós tudo aquilo que fizemos contra ele. Só que José, ele já entendeu que a história é diferente. A narrativa poderia ser essa. Poderia ser muito bem essa. Mas José, ele já entendeu que a história é diferente. Meu pai morreu, mas vocês são meus irmãos. Mesmo sangue, corre o mesmo sangue na veia. Somos da mesma família, um grau, mesmo parentesco. Fique tranquilos, que não vai acontecer nenhum mal contra vocês. O verso que nós lemos aqui, o texto diz que José chamou os seus irmãos e reuniu a eles e disse assim: eis que eu morro, e certamente Deus vos visitará, e vós fareis transportar daqui os meus ossos. Perceba bem, ele está dizendo assim: o dia que o Senhor tirar daqui, leva para lá os meus ossos. Olha a palavra que José diz para os seus irmãos. O texto diz que José morreu. E a história vai dizer que 430 anos depois, Deus visita o povo para tirar do Egito, para levar para a terra da promessa. Mas o tempo agora aqui é um tempo de sofrimento. Por quê? Porque do tempo de José já não tem quase ninguém mais. Quase ninguém mais. A nação de Israel, ela cresceu lá dentro do Egito. Entraram 78 almas juntamente com Jacó. Então perceba bem que a nação de Israel, ela cresceu muito, ficou poderosa. E esse crescimento gerou medo nos egípcios. Então agora eles estavam sendo humilhados. Eles estavam sendo afrontados, eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sendo escravizados. Então eles precisavam sofrer. Por quê? Por causa do crescimento, o medo do poder deles ser uma grande nação. E eles disseram assim, os egípcios: pode ser que esse povo se volte contra nós, esse povo é muito forte, muito numeroso, poderoso. Então vamos oprimir eles, vamos humilhar eles, vamos afrontar eles, vamos tratar eles mal, vamos fazer o mal contra eles. Para quê? Para retrair o povo. Você já percebeu que a opressão, ela não vem para retrair alguém? É sempre assim, a opressão, ela vem. Mas escute, preste atenção. O texto diz que na hora de libertar o povo, Moisés, juntamente com o povo, eles foram lá e pegaram os ossos de José. Então quando eles partiram de Siquém, eles estavam levando os ossos de José. Então, qual foi a promessa que ajuramentou José com seus irmãos? O Senhor vos transportará daqui, subireis dessa terra, e vos fareis daqui transportar com os meus ossos. Então agora eles estão carregando os ossos de quem eles nem viram. 430 anos depois, você acha que alguém conhece José? Ninguém conviveu com José.
Ninguém sabia qual era a feição de José, até porque não tinha a tecnologia que vocês têm aqui agora. Você não bate foto aqui agora, você não vai, posta lá nas redes sociais, lá, não é isso? Dá aquele sorrisão, posta aquelas boas paisagens, mas não tinha isso, não tinha foto. Então como é que eles iriam saber? Por quê? Porque havia sido ajuramentado. Então quem ficou, depois que José morreu, então foi passando a informação, ó. Os ossos de José estão aqui, estão guardados, estão nessa caixão aqui, essa caixa está guardada aqui. Porque quando nós saímos daqui, vamos levar esses ossos de José. Então alguém pegou, guardou e foi passando essas informações. Em cada um que sobrevivia, então a primeira geração vem a segunda geração, a terceira geração, sempre alguém passando informação. Os ossos de José estão aí. Ah, quem José? José era aquele que fez nós entrarmos aqui, que nós nos constituiu aqui, nós viemos aqui, crescemos como família, não foi isso? Então, ele mesmo. Então, quando Moisés sai de lá, está levando os ossos de José, por quê? Provavelmente ele procurou saber da história de Israel. Só podia levar os ossos se soubesse da história. Se não soubesse da história, não teria levado os ossos de José. Não viveu no mesmo tempo. Então, eles partiram de Sucote levando os ossos de José. Então, perceba bem, que agora já chegando em Canaã, o texto que nós lemos, o capítulo 24, do verso de número 32, não é isso que nós lemos aqui, não foi? Deixa eu ver se alguém lembra ainda. Josué, capítulo 24, verso 32, diz assim: os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, pelo equivalente a 100 peças de prata. Aquele terreno veio a tornar-se propriedade dos descendentes de José por herança. Mas sabe onde é que ele foi sepultado? No campo, na cova de Maquipela. O campo da cova de Maquipela, que foi comprado por Jacó. E sabe onde foi que esse campo era situado? Dentro da terra de Canaã. Os ossos de José estão agora dentro da terra de Canaã. Mas espera aí, mas osso? O que tem a ver osso? O que acontece com o osso? Os ossos de José foram trazidos porque ele juramentou com seus irmãos: ó, Deus vai vos visitar e fareis transportar daqui os meus ossos. Percebeu bem? Então espera aí que você já vai entender isso aqui. José passou uma situação das mais difíceis no Egito, mas a promessa aqui da terra de Canaã, ela foi feita, e José sabia dessa promessa. A promessa não foi feita diretamente para José, mas foi feita para quem? Para Abraão, para Isaac e para Jacó. Percebeu? Capítulo 12 de Gênesis, que nós lemos aqui, olha só o que está escrito aqui, o verso de número 4: levou Sarai consigo sua esposa, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amelhar, e todos os escravos comprados de Harã tomaram o rumo às terras de Canaã e lá chegaram. Verso 6: Abraão atravessou a terra e todo aquele lugar onde ficava uma árvore chagada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Aonde os ossos foram sepultados. Vamos lá. E Abraão atravessou toda aquela terra, o lugar onde ficava uma árvore chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: a tua descendência darei esta terra. E Abraão levantou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Percebeu bem a promessa de Deus? A terra em que tu pisa, darei a tua descendência. Percebeu? A promessa não era para ele, era para a descendência dele.
Aí o que ele fez? Edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Percebeu? Não vai nem receber, não vai nem participar. Está fazendo isso pela geração dele, pela descendência dele. Mas ele edificou um altar, é por quê? Por causa da promessa? Não. Ele edificou um altar por quê? Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir aquilo que prometeu na sua vida. Então ele edificou um altar a quem? Ao Senhor que lhe apareceu. O Senhor apareceu para ele e disse: a sua terra, a possessão da tua parentela, eles vão pisar e eles vão morar, eles vão estar situados nessa terra. Ele edifica um altar, não pela promessa, mas para aquele que é dono de toda a promessa. E agora, os ossos de José, eles foram sepultados em Siquém. Percebeu? A trajetória dele de entrar no Egito, o seu sofrimento, a sua tribulação, se levou ele a um cargo alto. Não havia esse cargo de governador no Egito. Foi criado um cargo por causa de José. Então, o sonho de José leva ele até o Egito. Do Egito a uma poltrona alta no palácio. E do palácio agora ele é transportado em forma de osso até Canaã. Então perceba bem, por que toda essa palavra? Porque o legado que José deixa para todos nós é: eu posso até não chegar em vida, mas eu quero chegar. A situação ela pode ser difícil na minha vida, mas eu não vou parar no meio do caminho. Está com dificuldade de andar, não é? Está com enfermidade, está com problema, está com situações difíceis, mas eu não vou parar porque eu sei aonde eu quero chegar. Então o exemplo de José é que eu, em meio às situações, não importa o estado que eu vou, mas eu vou chegar. Então perceba que tem muita gente que estão vivendo o momento sem se preocupar com aquela glória futura vindoura que está preparado para nós. Então, o legado de José é: se esforçar, tribulação vão existir, momentos difíceis vão acontecer, momentos de dificuldade vão aparecer a todo momento, mas tem vitória preservada, já tem vitória aí guardada aí, para quem se preservar no caminho certo para alcançar. Então perceba que a vida de José, ela sempre foi difícil, foi ou não foi? Muito difícil, mas ele também foi honrado. Mas por que falar de ossos? José não teve nada de bom na sua vida inteira? Teve, e eu vou te mostrar o que teve de bom na vida de José. Capítulo 43 de Êxodo, vamos ler aqui rapidamente. Capítulo 43 de Êxodo. Melhor dizendo, 43 de Gênesis. 43 de Gênesis, está escrito aqui, ó. Verso 50. Antes de começarem os anos de fome, de Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer dos dias difíceis de toda a família de meu pai. Quanto ao seu segundo filho, ele chamou Efraim, dizendo: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Então perceba que a situação difícil que José viveu, desde os primeiros dias, até ser honrado, ser posto no cargo de governador, mas agora ele teve êxodo no seu esforço. Mas isso aqui não é tudo para José, porque José tem uma promessa. A promessa é o quê? É Canaã. É uma terra que está preparada, é uma terra que foi prometida, é uma terra que já está guardada.
É uma terra que já está preservada lá para quem perseverar. Você quer saber de uma coisa? O legado de José é: eu não vou desistir, tem uma terra me aguardando. E para quem tem fé, para quem tem mão para levantar e para quem tem boca para adorar, tem uma terra preciosa que está guardada. Então não desanime, porque situações difíceis elas vão surgir no seu dia a dia, na sua vida, enquanto estiver aqui. Mas persevera. Não sei qual estado você vai chegar, mas vai chegar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu vou orar, que eu estou terminando aqui. Ó Senhor Deus de Abraão, ó Senhor Deus de Isaac, ó Senhor Deus de Israel, ó Todo-Poderoso, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor está sentado no seu sublime trono, rodeado de glória, justiça e majestade. Ó Pai Celestial, tem uma terra, Pai querido, que já está preparada, Pai querido, para nós, ó Deus, para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. É uma terra que já está preparada para quem tem coragem para enfrentar as tribulações, para quem tem coragem que não vai olhar para as dificuldades, ó Pai, para quem não vai olhar para os problemas, para as situações, ó Pai Celestial. E tem um povo que precisa alcançar, Pai. Se o Senhor for comigo e se o Senhor for com cada um dos teus servos que estão aqui nessa noite, eu tenho a certeza que eles vão alcançar a vitória que está preparada para todos nós. Se com todos nós, ó Deus, abençoa com a tua presença, caminha cada dia mais e mais do lado de cada um, estende a mão, Pai querido, dá força, dá encorajamento, dá unção, dá poder, dá a tua glória, dá a tua graça, e a tua paz seja presente na vida do teu povo. Abençoa, Senhor, isso eu peço e te agradeço, não só por hoje, mas por todo sempre, em nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade.